Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Cris Dutra da Oficina de Redação e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo que eu sei sobre conclusões para que você saia daqui sabendo exatamente como construir conclusões perfeitas que combinem direitinho com o que o tema está perguntando em menos de 5 minutos em todas as dissertações argumentativas que você fizer daqui para frente. Tá bom para você? Faz sentido para você aprender isso? Então já se inscreve no canal, porque esse conteúdo tá assim, só ouro. Para começar, eu quero te mostrar o que você vai aprender na aula de hoje. Eu vou começar te explicando quais são os dois objetivos de uma conclusão dentro das redações, dentro das dissertações argumentativas. Depois eu vou te falar o que você não pode fazer no parágrafo de conclusão para que você não perca pontos e não construa um parágrafo completamente desconectado da discussão que você fez nos parágrafos anteriores. Consciente do que você não pode fazer, eu vou te entregar dois esqueletos inteligentes que valem assim ouro para que você saiba exatamente o que colocar em cada parte em cada frase dos seus parágrafos de conclusão. E por que dois esqueletos? Porque são dois objetivos, daqui a pouco você vai entender isso melhor. E eu também vou te entregar um pulo do gato para você entender exatamente a diferença que executar, que aplicar isso que eu vou te ensinar ao longo desse vídeo vai fazer na sua nota e na qualidade das suas redações. Já se inscreveu no canal? Então se inscreve porque, conteúdo é só ouro, hein? Então bora lá, vamos começar. Qual é o objetivo da conclusão? Você tem dois objetivos, você pode ter dois objetivos com o seu parágrafo de conclusão, tá? Ou, na verdade, você pode atingir o objetivo do seu parágrafo de conclusão de duas formas. Porque o objetivo central desse parágrafo é fechar a linha de raciocínio que você construiu na introdução e ao longo dos seus parágrafos de desenvolvimento, ok? Agora aqui é importante a gente prestar atenção em duas coisas. Isso vai dar um blow na sua mente aqui, hein? Presta atenção. Existem temas de redação que já pedem propostas de solução, ok? E quando um tema ele já vem pedindo proposta de solução, essas propostas elas precisam ser apresentadas no desenvolvimento. Nesse tipo de tema, não faz sentido você escrever uma outra conclusão que proponha mais soluções, ok? Então, é por isso que existe o objetivo de fechar a linha de raciocínio, reforçando a promessa que você fez na introdução, ou seja, reforçando a tese que você apresentou lá na introdução, e existe o objetivo de fechar a linha de raciocínio propondo uma solução para o problema que foi debatido ao longo do desenvolvimento da sua redação. Então, a sua conclusão ela pode ter dois objetivos específicos. Ela tem um objetivo principal que é fechar a linha de raciocínio do debate que você fez ao longo do desenvolvimento. Ela pode fechar essa linha de raciocínio reforçando a sua tese ou propondo uma solução para o problema que foi debatido aqui. Não existe um único objetivo, porque a melhor forma de você concluir o seu texto vai depender do que o tema te pedir, beleza? Ficou claro isso daqui? Se tiver ficado claro, já deixa o seu like aqui, que a próxima etapa é para acabar, tá? Então bora lá. O que você não pode fazer num parágrafo de conclusão? É importante você se lembrar que a conclusão, ela existe para fechar a linha de raciocínio, beleza? E essa linha de raciocínio, esse fechamento de linha de raciocínio precisa estar condizente com o que você debateu até então. Isso dito, isso entendido, você não pode concluir algo que você não abordou no desenvolvimento. Você não pode vir falando sobre um assunto, seguindo um fio de meada e chegar na conclusão e falar de algo ou fechar a linha de raciocínio com uma afirmação ou com um fato ou com algo que não foi debatido em momento nenhum nas linhas anteriores. Então, a sua conclusão
precisa ser a respeito do que foi dito. Você fecha a linha de raciocínio que você construiu nos parágrafos anteriores. Então, não podem ter argumentos inéditos nesse parágrafo. Por quê? Porque tudo que você argumentar precisa ser justificado. Se você apresentar alguma coisa que você não citou anteriormente, não vai ter espaço para você justificar aquilo e conectar o que você está afirmando, o argumento que você está colocando aqui, com o que você disse nas linhas anteriores. Então, você não conclui nem nada que não tenha sido abordado anteriormente e você não coloca nesse parágrafo assuntos novos, argumentos novos, informações que não se conectem diretamente com o que você já escreveu, ok? Isso quando você estiver fazendo um parágrafo de conclusão que reforce a linha de raciocínio que você seguiu até então. Quando você for fazer um parágrafo de conclusão com o objetivo de propor uma solução para o problema apresentado, você não pode propor soluções que não resolvam o que você identificou como sendo problemas ao longo do desenvolvimento, tá? Então, você precisa solucionar o que você abordou, o que você levantou de problemas nos parágrafos anteriores, beleza? Então, você não pode, sei lá, você está fazendo uma redação sobre racismo e aí você fala que um dos problemas do racismo é que ele empobrece a população negra e um outro problema é o fato de os negros não terem as mesmas oportunidades que os brancos no mercado de trabalho. Então, se esses foram os dois problemas, na hora de propor uma solução, você vai ter que propor solução para resolver esses dois problemas, tá? Você não pode falar que ele empobrece e que ele diminui a competitividade e propor uma solução para acabar com o assassinato dos negros na sociedade brasileira, sabe? Então, não pode. Você precisa propor problemas que resolvam especificamente, propor soluções que resolvam especificamente os problemas que você abordou ao longo da redação. Tranquilo? Certo até aqui? Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários que depois eu venho, respondo e te ajudo a clarear ainda mais isso na sua mente, beleza? Outra coisa que você não pode fazer é apenas fazer listar um monte de propostas sem justificar essas propostas. E aí, daqui a pouco, quando eu te apresentar os modelos, você vai entender exatamente como é que você faz essa justificativa, tá? Mas aqui é importante que você saiba que listagem de itens não é considerado pela banca como bom argumento, como uma boa argumentação. Então, se você fosse propor algo, é melhor você citar uma proposta e contextualizá-la e justificá-la muito bem do que você listar um monte de propostas e não justificar nenhuma delas, ok? Então, isso entendido, dá o seu like que agora eu vou te entregar os tipos de conclusão que você pode usar em todas as redações que você fizer e que vão dar muito certo em qualquer texto sobre qualquer tema, ok? Aqui na oficina de redação, a gente não trabalha com esqueletos de frases prontas. Aqui a gente trabalha com esqueletos que te ensinam a raciocinar sobre o que o seu texto está pedindo, o que o seu tema está pedindo e conseguir entregar um parágrafo completamente adequado que feche muito bem a linha de raciocínio que você construiu ao longo da redação, ok? Então, se você for citar, você tem aqui dois tipos de conclusão, que é a conclusão moral da história, que é aquela que reforça a tese que você debateu nos parágrafos anteriores, e nessa conclusão você vai explicar para o leitor o que foi possível aprender com o debate que você acabou de fazer. Muita gente ensina a conclusão como sendo um parágrafo que resume o que você escreveu nos parágrafos anteriores. Eu não gosto de usar essa expressão resumo, porque todas as vezes que eu leio uma redação de um candidato, de um aluno, de um concurseiro que veio com essa ideia em mente, essa conclusão é redundante. Ela repete informações que já foram citadas anteriormente e isso não é legal, isso não é bom, porque o seu texto não pode ser redundante. Você só pode apresentar uma ideia uma única vez dentro da redação. Você não pode
afirmar algo na introdução, depois afirmar de novo a mesma coisa no desenvolvimento e depois afirmar de novo a mesma coisa na conclusão. E quando eu falo para você resumir o que você escreveu nos parágrafos anteriores, a tendência é de você repetir as frases, porque um resumo é isso, sabe? É tirar trechos e escrever de novo de uma forma mais objetiva. Só que aqui você não pode resumir, porque você não pode ser redundante. Então, você, ao invés de resumir o que você já disse e correr um grande risco de escrever de novo o que você já escreveu, você vai mostrar para o leitor o que foi possível aprender com o seu debate. E assim, você faz uma moral da história. Você lembra das histórias infantis? Que tinha a moral da história, que foi o que foi possível aprender com aquilo que foi debatido ou com o percurso que aquele personagem seguiu. Você vai fazer exatamente a mesma coisa na sua redação. Quando você for citar construir um parágrafo de conclusão que reforce a tese que você apresentou anteriormente. E qual é a estrutura desse parágrafo? Você começa esse parágrafo com portanto, que é a expressão conclusiva, a conjunção conclusiva que não tem erro, ok? Aqui você pode colocar qualquer conjunção conclusiva, portanto, assim, desse modo, ou então expressões como diante disso e por aí vai. Mas eu sugiro que você sempre use o portanto, porque ele já deixa claríssimo para qualquer leitor e para qualquer examinador que aquele ali é um parágrafo de conclusão e também você não precisa ficar pensando em qual conjunção que eu vou colocar aqui. Portanto, vírgula, aí você vai fazer uma referência ao que o tema perguntou, ao que o tema pediu e depois você vai explicar para o leitor, apresentar o que foi possível aprender com o debate que você fez, beleza? Então essa é a estrutura que você segue. É o esqueleto inteligente que a gente usa aqui. Portanto, vai fazer uma referência ao tema e vai demonstrar o que foi possível aprender com o seu parágrafo de desenvolvimento. Quando é que você usa essa estrutura de conclusão? Quando o tema já vier pedindo uma proposta de solução ou quando o debate não demandar uma proposta de solução no final, não fizer sentido você colocar uma proposta de solução no final, porque nem sempre o tema demanda isso, sabe? Nem sempre cabe a você fazer proposta de solução. Então você não faz, você vai fazer proposta de solução quando o tema levantar uma problemática. Então você passou o tempo inteiro debatendo determinado tipo de problema e aí no final você pode apresentar uma proposta de solução. Tem bancas que obrigam você a propor soluções, ok? O enunciado da questão já vem deixando claro que você precisa fazer uma proposta. Nesse tipo de tema, nesse tipo de banco, quando o enunciado pedir isso para você, e se o tema não pedir uma proposta, você coloca essa proposta no final, tá? Você coloca essa proposta na solução, beleza? Então, tem temas que te permitem escolher qual é o melhor modelo e tem temas que, por já pedirem uma proposta de solução como parte do tema e como essa proposta de solução ela vai ser apresentada ao longo do desenvolvimento, a conclusão não pode apresentar de novo mais uma proposta. Então, nesse caso, você vai usar o tipo moral da história. Agora, quando o tema não pedir para você já apresentar uma proposta no desenvolvimento, quando a banca te obrigar a apresentar uma proposta de solução, ou quando o tema levantar problemas que podem ser solucionados, sobre os quais você pode apresentar proposta de solução, o ideal é você utilizar essa segunda estrutura, esse segundo esqueleto aqui, que pode começar com para reduzir o problema tal, ou uma das formas de reduzir o problema tal, e aí você vai citar uma proposta específica. Ou seja, você vai dizer exatamente o que pode ser feito, explicar, por exemplo, quem é que pode colocar aquilo em prática e, por último, explicar como a proposta que você está fazendo ajuda a resolver o problema em questão, beleza? Então, digamos que você esteja debatendo o tema causas da violência contra a mulher. Então, no tema causas da violência contra a mulher, você vai, ao longo do desenvolvimento, explicar
o que gera a violência contra a mulher. O machismo é uma das causas da violência contra a mulher, porque é tererê, tererê, tererê. E aí, na conclusão, você vai falar, para reduzir a violência contra a mulher gerada pelo machismo, é importante que as delegacias, que as cidades tenham delegacias preparadas para atender as vítimas de violência e que elas também estejam preparadas para ajudar os homens machistas a entenderem o quanto esse comportamento é ruim. Isso vai reduzir o índice de violência contra a mulher, porque ao tomarem consciência do que estão fazendo, a tendência é que os homens parem de agir dessa maneira, tá? Então, é mais ou menos essa estrutura que você vai seguir. Você identifica que o problema precisa ser resolvido, você cita o que vai ser resolvido, você apresenta uma proposta específica e você explica como essa proposta vai ajudar a resolver o problema, tá? Então, o que seria uma conclusão com proposta de solução ruim? Para resolver o problema da violência contra a mulher no Brasil, são precisas ações para acabar com o machismo, é necessário ter delegacias especializadas, as mulheres precisam ter para onde correr caso elas sofram esse tipo de violência e a sociedade precisa denunciar os casos que ela conhecer. Cara, são propostas interessantes? São. Mas como é que elas podem ser colocadas em prática? E por que elas ajudariam a resolver o problema da violência contra a mulher? Então, muitas vezes é melhor você citar uma proposta bem justificada do que citar um monte e não explicar como ela pode ajudar a resolver o problema, tá? Então, é por isso que seguir essa estrutura aqui vai fazer toda a diferença na sua vida, beleza? Então, é isso. Para terminar, eu tenho aqui alguns pulos do gato para você. Se você gostou do conteúdo que você recebeu até aqui, já dá aquele like legal. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que depois eu te respondo, tá? Por que é importante você prestar muito atenção nesses parágrafos? Porque quem aprende a escrever conclusões desse jeito consegue sempre concluir os parágrafos de maneira relevante, conectada com o tema e muito bem fundamentada em pouquíssimos minutos. Só que você só vai aprender a fazer isso se você treinar. Então, anote os esqueletos que eu te entreguei agora há pouco e pegue, se você já tiver redações escritas, pegue essas redações e escreva as conclusões seguindo esses esqueletos, colocando as suas ideias dentro deles, porque assim você vai começar a treinar e quanto mais você aplicar isso, mais natural vai ser para você executar, mais fácil vai ser para você entender em que momento usar cada tipo de conclusão. E agora eu sugiro que você teste os dois tipos, ok? Faça para as redações que você tem escritas aí, uma conclusão no estilo moral da história e uma conclusão no estilo proposta de solução, para você ver a diferença, sentir como é que você consegue aplicar isso e como é que funciona para você. E qual é o diferencial dessas estruturas, desse tipo de esqueleto, que te falam que tipo de informação você coloca em cada parte do parágrafo de conclusão. A diferença é que ela te ensina a raciocinar com base no que o tema está te pedindo. Essa é a base da nossa metodologia de ensino aqui na oficina de redação, ok? Te ensinar a pensar os seus parágrafos de acordo com o que o tema está demandando que você faça, ao invés de te apresentar frases prontas para você decorar, mas que, apesar de parecerem algo estratégico e muito fácil num primeiro momento, elas não vão caber em todos os contextos que você fizer. Você vai ter que contar com a sua memória e aí você corre o risco de, se você esquecer alguma palavrinha, você não saber como é que você constrói o parágrafo. E também você vai correr o risco de decorar uma estrutura de frases prontas que, se não combinar com o que o tema está pedindo, você vai precisar perder o maior tempão pensando em como é que você vai adequar aquilo e acaba te dando mais trabalho do que te ajudando. Então, aqui é o raciocínio, o poder de entender como as coisas funcionam versus depender de decorar alguma coisa pronta que pode ou não se encaixar bem
com o que você está precisando entregar, com o que o tema pediu para você responder e para você discutir, beleza? Então, o diferencial é esse. Quando você entende como funciona e aprende a pensar o parágrafo para encaixá-lo de acordo com o que a banca pediu, as suas chances de conseguir sempre escrever conclusões que vão te ajudar a alavancar a sua nota e a garantir a escrita de uma redação perfeita são muito maiores, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!